Quando olhamos para o céu, os planetas parecem apenas pequenos pontos de luz. Mas por trás de cada um deles existe uma história completamente diferente. Por que a Terra possui oceanos e vida, enquanto Vênus se tornou um mundo escaldante? Como Júpiter conseguiu crescer tanto? E por que Netuno, mesmo tão distante do Sol, continua sendo um planeta tão ativo? A resposta para todas essas perguntas começa com algo que não conseguimos enxergar: a composição química de cada planeta. Nesta viagem, vamos descobrir como alguns elementos presentes desde o nascimento do Sistema Solar deram origem a mundos completamente diferentes. E no final, você verá que todos eles têm muito mais em comum do que parece. Imagine que fosse possível construir um planeta do zero. Quais ingredientes você escolheria? Pode parecer uma ideia curiosa, mas é exatamente assim que a natureza trabalha. Cada planeta nasce a partir de uma combinação específica de elementos químicos. E essa combinação funciona como uma verdadeira receita. Ela determina como será o interior do planeta, o tipo de atmosfera que poderá se formar, as condições do clima e até a intensidade de sua atividade geológica ao longo de bilhões de anos. Em outras palavras, mudar apenas alguns ingredientes pode transformar o mundo em um planeta rochoso, em um gigante gasoso ou até em um ambiente capaz de abrigar vida. Mas de onde vieram todos esses ingredientes? É exatamente aí que nossa viagem começa. Para encontrar essa resposta, precisamos voltar cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Naquela época, o Sistema Solar ainda não existia. Havia apenas uma enorme nuvem de gás e poeira que começou a girar e lentamente deu origem ao Sol. À medida que essa nuvem se aquecia, ela passou a funcionar como uma espécie de cozinha cósmica. Nas regiões mais próximas do Sol, apenas materiais resistentes ao calor conseguiam permanecer sólidos, formando os futuros planetas rochosos. Já nas regiões mais frias, água congelada, amônia, metano e grandes quantidades de gases puderam se acumular, originando os gigantes gasosos e os gigantes de gelo. Perceba como uma simples diferença de temperatura foi suficiente para mudar completamente o destino de cada planeta. E isso nos leva a outra pergunta interessante. Afinal, quais são os elementos que dominam quase todo o Sistema Solar? Embora existam mais de uma centena de elementos químicos conhecidos, quase todo o Sistema Solar é construído principalmente com apenas 4 deles. O hidrogênio e o hélio dominam o Sol e os maiores planetas do Sistema Solar. São elementos leves, abundantes e fundamentais para a formação dos gigantes gasosos. Já o oxigênio aparece em outro papel importante. Ele faz parte das rochas, dos minerais e também da água, tornando-se essencial para a estrutura dos planetas rochosos. E existe ainda o carbono, um elemento extraordinário por sua capacidade de formar moléculas complexas, tornando possível a química que conhecemos e, consequentemente, a própria vida. Os mesmos elementos aparecem em praticamente todos os planetas. O que muda são as proporções. E são justamente essas diferenças que criam a enorme diversidade que observamos no Sistema Solar. Agora que conhecemos os ingredientes, falta entender como eles estão organizados dentro de cada planeta. Ao observar os próximos cortes internos dos planetas, imagine que estamos vendo um verdadeiro raio-x do Sistema Solar. A parte mais externa representa a atmosfera, quando ela existe. Logo abaixo, aparecem as camadas superficiais, que podem ser formadas por rochas, gelo ou gases, dependendo do planeta. Mais ao centro, encontramos regiões submetidas a pressões e temperaturas extremas, onde os materiais passam a se comportar de maneiras muito diferentes das que conhecemos aqui na Terra. E no coração de muitos desses mundos está o núcleo. Ele influencia o campo magnético, a atividade geológica e boa parte da evolução do planeta ao longo de sua história. Com essa leitura em mente,
Estamos prontos para conhecer a primeira grande família do Sistema Solar: os planetas rochosos, mundos sólidos que nasceram próximos ao Sol e seguiram caminhos surpreendentemente diferentes. Nossa primeira parada é a região mais interna do Sistema Solar, onde nasceram os chamados planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte compartilham a mesma origem. Eles se formaram próximos ao Sol, em uma região tão quente que apenas metais e minerais conseguiam permanecer sólidos. Foi isso que deu origem a mundos pequenos, densos e com superfícies sólidas. Mas existe um detalhe fascinante. Apesar de terem nascido praticamente lado a lado, cada um seguiu um caminho completamente diferente. Um perdeu quase toda a atmosfera. Outro se transformou em um verdadeiro forno. Um desenvolveu oceanos e vida. E outro acabou se tornando um deserto gelado. Como isso aconteceu? Vamos observar cada um deles mais de perto. Começando por Mercúrio, encontramos um planeta pequeno, mas surpreendentemente denso. Enquanto observa seu corte interno, repare como grande parte do planeta é ocupada por um enorme núcleo metálico. É uma proporção muito maior do que vemos nos outros planetas rochosos, tornando Mercúrio quase uma gigantesca esfera de metal revestida por uma fina camada de rochas. Além disso, sua atmosfera é praticamente inexistente. Sem essa proteção, sua superfície sofre diretamente os efeitos da intensa radiação solar e das variações extremas de temperatura. Logo ao lado, encontramos Vênus, um planeta muito parecido com a Terra em tamanho, mas completamente diferente em condições. Sua atmosfera extremamente espessa funciona como um enorme cobertor, aprisionando o calor e criando o efeito estufa mais intenso do Sistema Solar. É impressionante pensar que dois planetas formados na mesma região evoluíram de maneiras tão diferentes. E essa diversidade fica ainda mais evidente quando chegamos ao único planeta conhecido capaz de sustentar vida. A Terra reúne uma combinação rara de fatores que trabalham em equilíbrio. Seu interior permanece ativo, gerando um campo magnético que ajuda a proteger a atmosfera da radiação solar. Na superfície, a presença abundante de água líquida e uma atmosfera equilibrada criaram as condições necessárias para o surgimento da vida. Marte, por outro lado, parece contar a história do que poderia ter sido. As evidências indicam que, há bilhões de anos, o planeta possuía rios, lagos e talvez até oceanos. Mas com o tempo, perdeu grande parte de sua atmosfera e de seu campo magnético. Sem essa proteção, a água líquida praticamente desapareceu da superfície, deixando para trás um mundo frio, seco e coberto por minerais ricos em ferro, responsáveis por sua característica cor avermelhada. Estudar Marte é quase como observar um capítulo diferente da evolução dos planetas rochosos. Mas agora, nossa viagem muda completamente de escala. Depois dos pequenos mundos rochosos, chegamos aos verdadeiros gigantes do Sistema Solar. Júpiter e Saturno são tão grandes que desafiam nossa imaginação. Ao contrário dos planetas que acabamos de visitar, eles não possuem uma superfície sólida claramente definida. Conforme avançamos para seu interior, os gases tornam-se cada vez mais densos, formando camadas submetidas a pressões extraordinárias. É um ambiente tão extremo que alguns materiais passam a apresentar propriedades que simplesmente não encontramos naturalmente na superfície da Terra. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Esses gigantes também escondem núcleos profundos e campos magnéticos gigantescos, mostrando que, mesmo compostos principalmente por gases, são mundos extremamente complexos. Vamos conhecer cada um deles. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e funciona quase como um sistema planetário em miniatura. Sob sua atmosfera turbulenta, existe uma estrutura interna que ainda intriga os cientistas.
À medida que mergulhamos em seu interior, a pressão aumenta tanto que o hidrogênio passa a se comportar como um metal líquido, uma forma de matéria impossível de reproduzir naturalmente na superfície da Terra. Essa camada ajuda a gerar o campo magnético mais intenso entre todos os planetas do Sistema Solar. Saturno possui uma estrutura semelhante, mas chama a atenção por outra característica curiosa. Sua densidade é tão baixa que, em teoria, flutuaria na água, caso existisse um oceano grande o suficiente. Seus famosos anéis completam esse cenário, lembrando que mesmo os maiores planetas do Sistema Solar continuam sendo compostos pelos mesmos elementos que vimos no início da nossa viagem. Mas além da órbita de Saturno, encontramos uma terceira família que costuma gerar bastante confusão. São mundos conhecidos como gigantes de gelo, e eles escondem algumas das atmosferas mais surpreendentes de todo o Sistema Solar. Nossa viagem continua rumo às regiões mais frias do Sistema Solar. Aqui, encontramos Urano e Netuno, planetas que durante muito tempo foram agrupados como os gigantes gasosos. Hoje sabemos que eles formam uma família própria, os gigantes de gelo. Apesar do nome, eles não são enormes blocos de gelo sólido. Em seu interior, existem enormes quantidades de água, amônia e metano submetidas a pressões tão intensas que esses materiais passam a se comportar de maneiras completamente diferentes das que conhecemos na Terra. Mesmo recebendo pouca luz solar, esses planetas continuam surpreendentemente ativos. Suas atmosferas abrigam nuvens, tempestades e ventos extremamente intensos. É mais uma prova de que, mesmo nos confins do Sistema Solar, ainda encontramos mundos cheios de movimento. Vamos conhecer cada um deles. Urano chama a atenção, logo à primeira vista, por um detalhe em comum. Ele gira praticamente de lado. Os cientistas acreditam que essa inclinação extrema seja consequência de uma gigantesca colisão ocorrida durante os primeiros milhões de anos do Sistema Solar. Sua atmosfera rica em metano é responsável pela bela coloração azul esverdeada que observamos nas imagens. Mas o que vemos é apenas a superfície de uma estrutura muito mais complexa, escondida sob milhares de quilômetros de atmosfera. Netuno compartilha uma composição semelhante, mas revela uma personalidade completamente diferente. Mesmo sendo o planeta mais distante do Sol, ele abriga alguns dos ventos mais rápidos já registrados no Sistema Solar, atingindo velocidades superiores às de muitos aviões comerciais. Esses dois mundos mostram que a distância do Sol não significa ausência de atividade. Pelo contrário, o universo continua encontrando maneiras de nos surpreender. E agora podemos reunir todas essas peças para enxergar o Sistema Solar como um todo. Ao longo desta viagem, conhecemos 3 grandes famílias de planetas. Primeiro vieram os mundos rochosos, formados principalmente por metais e minerais. Depois, encontramos os gigantes gasosos, dominados por hidrogênio e hélio. Por fim, chegamos aos gigantes de gelo, ricos em água, amônia e metano. Embora todos tenham surgido da mesma nuvem primordial, pequenas diferenças de temperatura e de distância em relação ao Sol foram suficientes para produzir mundos completamente diferentes. É como se a natureza tivesse utilizado os mesmos ingredientes para criar receitas únicas. E talvez essa seja uma das maiores riquezas do nosso Sistema Solar: mostrar que a diversidade pode nascer de uma mesma origem. Quando observamos todos esses planetas juntos, fica fácil perceber que nenhum deles é igual ao outro. Cada mundo representa uma combinação diferente dos mesmos elementos químicos espalhados pelo universo há bilhões de anos. Os átomos que hoje fazem parte das montanhas da Terra, das nuvens de Júpiter ou dos gelos de Netuno já existiam muito antes do nascimento do próprio Sol. Em outras palavras, a história do Sistema Solar também é a história da matéria que forma tudo ao nosso redor,
inclusive nós. Talvez seja justamente isso que torne a astronomia tão fascinante. Quanto mais exploramos o universo, mais entendemos que fazemos parte dele. E essa é apenas uma pequena etapa da nossa jornada. Ainda existem luas, estrelas, nebulosas, galáxias e mistérios esperando para serem explorados. Muito obrigado por fazer parte de mais uma jornada pelo cosmos. Espero que este vídeo tenha mostrado que compreender um planeta vai muito além de conhecer seu tamanho ou sua distância do Sol. Sua composição revela como ele nasceu, como evoluiu e por que se tornou um mundo único. Se esta viagem despertou sua curiosidade, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas explorações pelo universo. E agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses planetas mais surpreendeu você pela sua composição? Conte aqui nos comentários. Vou adorar conhecer a sua resposta. Explore, descubra, inspire-se. Eu sou Fábio. Este é o Stars Map e nos encontramos na nossa próxima viagem pelo universo.